Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar 4 coisas que você não deve, ou pelo menos deve evitar ao máximo fazer quando estiver editando, tratando as suas fotos no Lightroom e no Photoshop. São 2 dicas para o Lightroom e 2 dicas para o Photoshop. E a última dica do Photoshop, que eu deixei para o final do vídeo, é um recurso meio que escondido do Photoshop e muita gente deixa de usar porque não sabe que existe. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu acho que vai valer a pena. Eu vou começar então com o Lightroom. E a primeira dica para o Lightroom é: depois que as fotos estiverem importadas para o catálogo, não altere fisicamente esses arquivos, seja o nome do arquivo, o lugar do arquivo ou mesmo a pasta em que esse arquivo estiver guardado. Vamos ver no Lightroom por que isso. Então veja, eu estou aqui no módulo da biblioteca. Nesse catálogo eu tenho 3 fotos importadas apenas. Elas estão organizadas dessa maneira. Tem uma pasta aula e dentro da pasta aula eu tenho uma subpasta foto 1 com uma foto 2 com uma foto e foto 3 com uma foto. Vamos ver isso no meu computador. Vou fechar o Lightroom aqui e vou localizar a pastinha. Está aqui a pasta aula. E se eu abrir a gente vê foto 1 com uma foto 2 com uma foto e foto 3 também com uma foto. Supondo que eu queira modificar essa organização, vamos imaginar aqui que eu queira tirar a foto, uma das fotos de dentro dessa pasta aula. O que acontece é que se eu fizer isso através do sistema operacional, aqui através do Finder ou do Windows Explorer, se você estiver trabalhando com Windows, o link entre esse arquivo e o catálogo do Lightroom para o qual o arquivo foi importado é rompido. Quando a gente trabalha com Lightroom, a gente trabalha sempre a partir de um catálogo. Tudo que a gente faz na foto é escrito nesse catálogo na forma de metadados, inclusive a localização em que esses arquivos, essas fotos se encontram. Então, quando eu mudar essa foto de lugar, eu vou estar rompendo, vou estar quebrando esse link entre o catálogo e a foto. E isso faz com que a gente não consiga mais trabalhar com essa imagem. Veja só, eu vou pegar essa pastinha foto 3 e vou tirar de dentro da pasta aula. Ou seja, eu modifiquei o lugar original onde essa imagem estava. Eu vou de novo abrir o Lightroom está sendo aberto, e veja o que acontece agora. Aquela pastinha foto 3, ela aparece para mim aqui com uma interrogação, dizendo que o catálogo do Lightroom já não é mais capaz de localizar aonde está essa foto. E a foto, onde está essa pasta, na verdade, né? E a foto que estava dentro da pasta Fotos 3 está aqui com essa exclamação, dizendo que essa foto está ausente. Veja, essa foto está ausente. Isso significa que se eu tentar trabalhar com essa foto no módulo da revelação, eu não consigo, porque o arquivo não pode mais ser encontrado pelo Lightroom. O catálogo do Lightroom perdeu o vínculo com essa pasta. Então, eu não consigo mais trabalhar com essa imagem. Veja, eu não tenho mais disponível aqui nenhum dos sliders no módulo da revelação. Eu continuo vendo a imagem porque no momento da importação foi criada uma miniatura, uma visualização para que eu pudesse ver o que eu estou fazendo com o Lightroom, né? O catálogo, ele mostra para mim essa visualização, mas como ele não tem mais um vínculo com o arquivo original, ele não me deixa trabalhar com essa foto. Para a gente resolver isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa devolver aquela foto para o lugar original dela, de onde eu tirei. Então está aqui a pastinha foto 3, eu vou arrastar de novo lá para dentro da pasta aula, e olha só o que acontece imediatamente. O Lightroom agora, volto aqui para a biblioteca, veja, o Lightroom agora já localizou aquela pasta, já identificou que aquela pasta está de fato ali, o catálogo já identificou que aquela pasta está de volta, e agora eu posso ir lá para o módulo da revelação e trabalhar com essa foto sem qualquer problema, eu tenho total liberdade para fazer qualquer ajuste. Portanto, depois que a foto foi importada, a gente não deve fazer nenhuma alteração física na imagem. Isso vale, por exemplo, no caso de eu querer mudar o nome da pasta. Então, só para a gente verificar isso, o nome da pasta é foto 3. Eu vou sair aqui do Lightroom e vou mudar o nome dessa pasta aqui no Finder, através do meu sistema operacional, para quem está no Windows, através do Explorer, e vou mudar, em vez de foto 3, eu vou chamar de imagem 3. E olha só o que acontece de novo. Vamos voltar para o Lightroom, abrir o Lightroom mais uma vez.
ele de novo vai dizer para mim que aquela pasta foto 3 não existe. Por quê? Porque agora já não é mais foto 3 o nome da pasta, e sim imagem 3. O que aconteceu de novo foi que eu rompi esse vínculo entre catálogo e arquivo. Para resolver isso, eu preciso renomear essa pasta novamente. Então eu vou voltar e escrever foto 3 e agora, mais uma vez, imediatamente, o Lightroom identifica que a gente tem uma pasta foto 3 naquele lugar que o catálogo sabia que deveria estar e o vínculo então é reconstruído. Perfeito. Então não consigo fazer, eu não devo fazer isso através do sistema operacional. Ah, se eu fizer por engano, tem jeito de resolver? Tem jeito de resolver. Mas isso vai te dar trabalho e dependendo do que você fizer, pode ser bem difícil resolver essa situação. Então o que você deve fazer? Você deve, a partir do momento em que as fotos forem importadas para o catálogo do Lightroom, fazer todas as alterações físicas através do Lightroom no subpainel Pastas. Então é aqui que a gente está trabalhando, veja, eu estou no subpainel Pastas, eu vou fechar aqui o navegador para ganhar espaço, estou aqui no subpainel Pastas, fechar o catálogo também. Então, se eu por acaso quiser mudar essa pasta de lugar, o que eu posso fazer é simplesmente pegar a pasta, clico nela e arrasto, por exemplo, lá para dentro da pasta Foto 1. Agora o que eu tenho? Ele me pergunta se eu quero mover esses arquivos, eu digo que sim. Agora o que eu tenho é a pasta Foto 1 contendo a pasta Foto 3. Isso se reflete no meu sistema operacional. Veja, agora lá naquela minha pastinha aula, já não tenho mais Foto 3 e essa pasta Foto 3 está aqui, ó, dentro da pasta Foto 1. Ou seja, tudo que eu fizer através do Lightroom se reflete no meu sistema operacional. Todas as modificações físicas que eu fizer através do Lightroom se refletem no meu sistema operacional. Isso vale para a pasta, isso vale para a foto. Então vamos ver o seguinte, eu vou pegar aqui a foto que está na pasta Foto 2. Vou mudar o modo de visualização para grade, o atalho é G se você preferir. Vou clicar nessa foto e vou arrastar lá para dentro, por exemplo, da pasta Foto 1. Ela está na pasta Foto 2 e agora ela vai para a pasta Foto 1. Ele me pergunta novamente se eu quero mover essa foto, eu digo que sim. E veja, dentro da pasta Foto 1, eu tenho duas imagens. Aquela que estava originariamente na pasta Foto 1 e tenho aquela que eu acabei de arrastar, da pasta Foto 2 para a pasta Foto 1. E vou só completar isso com mais um movimento, vou pegar aquela foto que estava na pasta Foto 3 e vou arrastar para dentro da pasta Foto 1. Ele me pergunta novamente se eu quero mover, eu digo que sim. E veja, agora dentro da pasta Foto 1 eu tenho as três fotos soltas e a pasta Foto 3, que tinha essa última foto, está vazia. Então veja, todos os movimentos físicos foram feitos através do Lightroom e eu tenho exatamente essa informação. Agora eu tenho a pasta aula, dentro dela a pasta Foto 1 com 3 imagens, estão as 3 fotos aqui, veja. A pasta Foto 3 está vazia e a pasta Foto 2 também está vazia. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito em qualquer uma dessas pastas vazias e escolher a opção remover. Aquela pasta vai ser removida. Veja que agora não existe mais uma pasta Foto 2, porque eu acabei de remover. Vou remover também a pasta Foto 3, clicando com o botão direito sobre ela, clico em remover e mais uma vez aquilo que acontece no subpainel pasta se reflete no meu sistema operacional. Veja, agora eu só tenho a pasta aula e dentro dela a pasta Foto 1. Agora eu também posso renomear uma pasta. Então a gente renomeou a pasta no sistema operacional e rompeu o link quando eu mudei o nome de foto para imagem. Agora, se eu quiser renomear uma pasta, eu já sei que eu não posso fazer no sistema operacional. Eu tenho que fazer aqui, através do Lightroom. Então eu posso clicar com o botão direito, por exemplo, em cima de Foto 1, escolher a opção Renomear, e aqui eu vou dar o nome de Imagens. Essa pasta, então, é renomeada de Foto 1 para Imagens, e mais uma vez, aquilo que a gente faz no subpainel Pastas, através do Lightroom, se reflete aqui no sistema operacional. Agora eu tenho uma pasta Aulas, e dentro dela uma subpasta Imagens, e é essa pasta Imagens que contém as 3 fotos que foram importadas. Portanto, depois que você importou as fotos, não altere mais fisicamente esses arquivos no seu sistema operacional. Do contrário, se você fizer isso, você vai estar rompendo o link entre o catálogo e as fotos. Então essa foi a primeira dica. A segunda dica é, a cada exportação defina tamanho e resolução das suas fotos. Vamos ver isso lá no Lightroom também.
Então estamos aqui de volta no módulo da biblioteca. Eu vou exportar essa foto. Para isso eu vou abrir a janela de exportação clicando no botão exportar na base do painel esquerdo do módulo da biblioteca. A janela de exportação se abre. Aqui a gente tem uma série de configurações que a gente deve considerar, mas o que me interessa agora é o tamanho e a resolução que estão na aba dimensionamento da imagem. Então você não deve nunca exportar uma foto sem considerar qual o tamanho e qual a resolução que aquela imagem deve ter. Para resolução é fácil, porque é uma receitinha de bolo. Se você vai exportar uma foto para ser vista em monitor, redes sociais ou no seu site, 72 pixels por polegada sempre. Se essa foto vai ser exportada para revelação ou para impressão, 300 pixels por polegada. Então aqui nesse campo resolução, você vai digitar 72, se essa foto será exportada para ser vista em monitor, ou vai digitar 300 pixels por polegada, se essa foto será exportada para revelação ou exportação. Agora, além da resolução, a gente precisa definir também o tamanho dessa imagem, porque para cada saída é necessário um determinado tamanho. Por exemplo, no Instagram, o formato quadrado do Instagram é 1080 por 1080 pixels. Se você exporta uma imagem maior do que isso, o Instagram automaticamente reduz. Nesse processo de redimensionamento feito pelo Instagram, pode haver perda de qualidade da sua imagem. É claro que quando o redimensionamento é para mais, quando a foto é ampliada, esse problema ele é mais evidente, a perda de qualidade pode ser mais evidente. Mas existe também quando a gente diminui o tamanho da imagem, isso se chama interpolação, e a interpolação significa acrescentar ou remover pixels da imagem, né? E quando pixels são removidos da imagem, há também uma perda de qualidade. Como eu falei, mais visível quando a gente amplia a foto, portanto quando pixels são criados na imagem, mas também acontece quando a gente diminui a foto. Isso vale também para quando você está revelando uma foto. Se você vai revelar uma foto no tamanho 30 por 40, por exemplo, e o seu arquivo original tem 20 por 30, lá no momento da revelação, essa foto precisa ser ampliada para o tamanho 30 por 40. E nessa ampliação pode haver perda de qualidade. Portanto, é preciso pensar num tamanho específico para cada exportação. E como é que você vai fazer isso? Você vai vir nessa opção redimensionar para ajustar, habilita essa opção, e aqui você tem alguns parâmetros. Eu gosto de pensar sempre na aresta longa. Normalmente eu trabalho com as fotos na mesma proporção original da câmera, né? Então é sempre numa relação de lado de 3 para 2 e, portanto, quando eu altero a aresta longa, o lado maior da foto, o outro lado automaticamente também é alterado na mesma proporção. Então eu vou simular aqui, por exemplo, uma exportação para revelação de uma foto no tamanho 10 por 15. Então veja, na aresta longa dessa minha imagem, no lado maior dessa minha imagem, eu tenho que ter 15 centímetros. Aqui a gente pode escolher a unidade de medida, então eu preciso ter 15 centímetros. Isso significa que a aresta curta, o lado menor dessa imagem, vai ter 10 centímetros. Essa é uma foto na vertical, então o lado vertical 15, o lado horizontal 10 centímetros. Resolução 300, porque essa foto, como eu falei, será supostamente revelada. Então, definido isso, eu vou clicar em exportar, a exportação é feita, e agora, para comprovar isso, eu vou abrir essa foto no Photoshop. E lá no Photoshop, a gente vai conseguir verificar o tamanho dessa imagem. Então eu vou lá em abrir a foto no Photoshop, né? Tá aqui o Photoshop aberto, vou no menu imagem, opção tamanho da imagem, e veja, aqui vou mudar a unidade de medida de pixel para centímetro, porque eu quero saber quantos centímetros ela tem, e ele me diz exatamente isso. Essa foto tem 15 centímetros de altura, 10 centímetros na largura e a resolução de 300 pixels por polegada. Então, essa foto serve para essa impressão. Se eu quiser exportar para um outro tamanho, 20 por 30, 30 por 40, enfim, qualquer outro tamanho, eu preciso mudar o tamanho da minha exportação. Porque senão quem faz isso é a pessoa do laboratório, é o Instagram, é o Facebook, quando você estiver exportando para as mídias sociais. Portanto, a gente não tem controle sobre esse processo de dimensionamento da imagem. Então, não exporte uma foto sem definir tamanho e resolução. Essa então foi a segunda dica. A terceira dica é uma dica lá no Photoshop. E é a seguinte:
nunca altere, nunca afete o plano de fundo. Vamos lá para o Photoshop agora para a gente ver isso. Então eu já estou com uma foto aberta no Photoshop e veja que quando a gente abre um arquivo, esse é um arquivo JPEG, veja aqui na aba de identificação do arquivo, esse é um arquivo JPEG. Quando a gente abre um arquivo, no painel de camadas, a única camada que a gente tem, se a gente não mexeu nesse arquivo ainda, é o plano de fundo ou background. O plano de fundo corresponde aos pixels originais da sua imagem. Qualquer alteração feita no plano de fundo afeta a sua imagem original. Veja só, vou fazer dois ajustes simples aqui nessa imagem. Eu vou lá no menu Imagem, Ajustes e vou converter para preto e branco essa foto. Uma conversão simples de preto e branco. A nossa questão aqui é demonstrar essa questão do tratamento que afeta o plano de fundo, então não vou pensar aqui na ferramenta de preto e branco, vou simplesmente clicar em OK. Depois eu vou de novo lá em Imagem, Ajustes e vou escolher, por exemplo, curvas. E vou fazer um ajuste de curvas aqui, ajustar um pouco o contraste dessa foto. Ok. Vou clicar em OK e está resolvido o meu ajuste. Veja que agora o seu plano de fundo foi alterado com a conversão para preto e branco e também com esse ajuste de curva. Ou seja, tudo que eu fiz afetou definitivamente a minha foto. Se eu salvar essa imagem, e eu vou fechar aqui, clicar no xizinho na aba de identificação do documento, o Photoshop vai me perguntar se eu quero salvar e eu digo que sim. Se eu salvar essa imagem, aqui ele pede para definir a qualidade do JPEG. Se eu salvar essa imagem, olha só o que acontece. A minha foto original, ela vira preto e branco. Eu não tenho mais como retomar essa fotografia colorida. Os pixels desse arquivo agora são preto e branco, já não tem mais aquela informação de cor. Para provar isso, eu vou abrir essa foto no Photoshop, veja. Vou abrir aqui no Photoshop, está aqui. A foto é preto e branco e eu tenho um plano de fundo preto e branco. Eu fiz tratamento destrutivo. Eu não consigo voltar atrás, eu não consigo refazer isso. Então, se por acaso amanhã ou depois eu decidir que essa foto não deve mais ser preto e branco, eu não consigo voltar atrás, eu não consigo recuperar isso, porque essa foto agora, a partir desse momento, ela será sempre preto e branco. É claro que se você estiver trabalhando com um arquivo RAW, esses ajustes não são aplicados no arquivo RAW. O Photoshop vai gerar uma cópia no formato que você definir, JPEG, PSD, enfim. E essa cópia é que terá essa informação da alteração feita. Por exemplo, no nosso caso aqui, o preto e branco. Mas, de qualquer maneira, essa cópia não volta nunca mais para ser colorido. Se por acaso você decidir que essa foto deve ser colorido, você vai ter que abrir o RAW novamente e começar do zero. E é claro também que aqui nós fizemos só dois ajustes rápidos, sem nenhum compromisso. Mas se você estiver fazendo uma série de alterações mais sofisticadas, mais elaboradas, você vai ter que começar seu trabalho do início, do zero, o que não é bom. Portanto, afetar o plano de fundo significa trabalhar de maneira destrutiva. E a gente vai sempre buscar trabalhar de maneira não destrutiva. A gente tem algumas maneiras de trabalhar de forma não destrutiva e eu vou demonstrar isso agora. Vou fechar essa foto e vou abrir uma segunda imagem. Essa aqui também não foi alterada. Uma cena na praia lá no Rio de Janeiro. Veja, a primeira coisa que eu posso fazer para proteger o meu plano de fundo é duplicar esse plano de fundo. Se eu duplico o plano de fundo, eu vou ter uma camada exatamente igual ao plano de fundo, mas que não é o plano de fundo. Então eu posso trabalhar nessa camada sem nenhuma preocupação, sem nenhum tipo de risco de afetar o plano de fundo. Dessa maneira eu estou trabalhando de maneira não destrutiva. Para a gente duplicar o plano de fundo, a gente vai usar o atalho Ctrl J, e agora veja, eu tenho duas camadas. Uma camada 1, que é a cópia do plano de fundo. E nessa camada 1 eu posso aplicar qualquer ajuste. Eu vou lá em Imagem, Ajustes e vou converter para preto e branco só para demonstrar isso. Fiz a conversão e olha só que interessante. É a camada 1 que sofreu a ação da conversão para preto e branco. O plano de fundo está absolutamente preservado. Isso significa que se eu precisar voltar nesse plano de fundo, eu posso, e essa foto, desculpe, volta a ser colorida. Veja, eu vou salvar essa imagem, ele me pergunta se eu quero salvar, eu digo que sim,
E agora eu preciso salvar como Photoshop. Eu não consigo salvar essa foto como JPEG e guardar essa camada. O JPEG não guarda a camada. Então, se eu quiser manter essa camada preto e branco acima do plano de fundo, eu tenho que salvar ou como PSD ou como TIFF. Eu vou escolher aqui PSD, vou clicar em salvar. E agora, veja, esse arquivo é um arquivo PSD. Eu vou abrir ele de novo aqui no Photoshop. Veja, é um arquivo PSD e eu tenho a camada disponível para mim. Então, se na semana que vem, daqui a 2 semanas, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, eu decidir que essa foto não deve mais ser preto e branco, eu simplesmente arrasto essa camada para a lixeirinha, aqui na base do painel de camadas, e essa foto volta a ser colorida. Eu não afetei definitivamente o meu plano de fundo, trabalhei de maneira não destrutiva. Uma outra opção para você realizar tratamento não destrutivo nesse sentido aqui que a gente tá vendo é utilizar camadas de ajuste. Ao invés de duplicar a camada, o plano de fundo, né, você usa camadas de ajuste. A camada de ajuste está aqui, olha, num painel específico para ela. Tem um painel aqui chamado Ajustes. E se você não estiver vendo esse painel, você pode ir em Janela, Área de Trabalho e escolher a opção Fotografia. E se ainda assim você não estiver vendo, você pode clicar em Redefinir Fotografia e aí você vai ter a área de trabalho igual à minha. E aqui no painel de ajustes, você vai escolher qualquer ajuste. Eu vou escolher aqui de novo preto e branco. Veja, mais uma vez a foto é convertida para preto e branco e agora eu nem precisei duplicar o plano de fundo. Por quê? Porque uma camada de ajuste é uma camada que contém um ajuste, como o nome já diz. Então esse ajuste está afetando o plano de fundo, mas não afeta de maneira definitiva, destrutiva. Ela está lá em cima, alterando o plano de fundo visualmente, mas não alterando o conteúdo efetivo, os pixels daquele plano de fundo. Isso significa, de novo, que eu posso salvar esse arquivo. Ele vai me perguntar se eu quero salvar, eu digo que sim. Vou abrir de novo esse PSD. E olha lá, se eu voltar para essa foto a qualquer momento, eu tenho aquela camada de ajuste disponível aqui, e se eu não quiser mais que essa foto seja preta e branca, eu simplesmente excluo essa camada de ajuste e a foto volta a ser colorida. Portanto, não comprometa o plano de fundo, trabalhe de maneira não destrutiva. E dessa maneira você vai poder ir e voltar na sua edição, no seu tratamento, na sua manipulação, sempre que você quiser e precisar. Chegamos então na quarta dica, que tem a ver também com essa questão de trabalho não destrutivo, que é não achate as camadas. Achatar a camada significa pegar todas as camadas que você tem no seu trabalho aqui no Photoshop e fazer com que elas todas sejam achatadas, sejam comprimidas para uma única camada, ou seja, tudo aquilo que você fez, 2, 3, 10, 15, 20 camadas, se torna apenas uma camada. Às vezes você não tem solução, você precisa fazer isso, mas sempre que possível evite achatar as camadas, justamente nesse sentido de você conseguir manter o seu trabalho intacto para que você possa voltar a ele sempre que precisar. Vamos ver esse exemplo lá no Photoshop mais uma vez. Então eu já estou aqui no Photoshop com mais uma foto aberta. Vou puxar meu painel de camadas aqui para cima para ficar um pouco mais fácil da gente enxergar. Vou abrir ele aqui, aumentar ele para a gente enxergar. Se você não estiver vendo exatamente a mesma área de trabalho que eu, não tem problema. Você pode ir no menu Janela, escolher a opção Área de Trabalho e aqui dentro de Área de Trabalho, Fotografia. E se ainda assim não tiver igual a mim, você escolhe Redefinir Fotografia, porque aí você vai ver exatamente a mesma área de trabalho que eu. Bom, enfim, eu estou aqui com o painel de camadas. Veja que nessa foto eu tenho uma série de camadas e o que eu fiz nessa imagem foi colorizar essa fotografia. Então, para mostrar o original, eu vou pressionar Alt e vou clicar aqui no olhinho do plano de fundo, no ícone de visualização do plano de fundo, para apagar todas as outras camadas e a gente vai ver. Essa era a foto original e aqui então está a foto colorizada. E veja que eu tenho uma série de camadas. Hoje em dia isso não seria necessário porque o Photoshop faz isso de uma maneira bem mais fácil. Mas de qualquer maneira, essa é uma foto que foi feita já há algum tempo e a gente fez dessa maneira, de uma forma manual, né? A gente precisou colorizar cada um dos elementos da imagem. Perfeito, a questão é a seguinte: se agora, ao término da minha colorização, eu quiser aplicar uma nitidez, um efeito de nitidez, um filtro de nitidez, isso é bastante comum porque normalmente a última etapa da manipulação é a nitidez.
eu teria um problema, porque o filtro de nitidez, ele exige pixels. E nessa imagem, veja, a última camada não é uma camada com pixels, é uma camada de ajuste. Como a gente falou anteriormente na outra dica, camada de ajuste não contém pixels, contém apenas o ajuste. Então eu não consigo aplicar um filtro de nitidez nessa camada. O que a gente pode pensar de imediato? Vamos achatar essas camadas e aí sim aplicar o filtro de nitidez. Achatar a camada, então, é comprimir todas as camadas em uma única. O atalho para isso é Ctrl+Shift+E. Veja, Ctrl+Shift+E, todas aquelas camadas são comprimidas e se transformam em apenas uma camada. E é claro, resolveria o problema do meu filtro de nitidez e poderia aplicar nitidez aqui sem problema nenhum. A questão é, a gente já entendeu que isso aqui é tratamento destrutivo. Essa única camada tem todos os ajustes que eu fiz. Isso significa que eu não posso voltar nessas cores que eu usei para colorizar essas imagens e mudar isso. Eu não tenho como fazer isso porque agora não existem mais aquelas camadas de cores. Então, eu fiz um ajuste, um tratamento absolutamente destrutivo. E é isso que a gente precisa evitar. Fazer tratamentos destrutivos, pensar sempre de maneira não destrutiva. Então eu vou dar um Ctrl Z para retornar ao estágio inicial. E como é que eu resolvo essa questão? Eu resolvo essa questão utilizando o recurso Photoshop, que as pessoas, como eu falei lá no início do vídeo, não conhecem muito, porque não existe um menu para essa função. É um atalho de teclado apenas que faz com que a gente mescle todas as camadas, só que ao mesclar essas camadas, a gente cria uma camada acima com todas as outras unidas e separada dessas camadas originárias. E esse atalho é um atalho com 4 teclas, Ctrl, Alt, Shift, E. Então você precisa apertar no seu teclado as 4 teclas ao mesmo tempo. Ctrl, Alt, Shift, E. E veja o que acontece quando eu aplico Ctrl, Alt, Shift, E. Todas as camadas são mescladas numa camada acima. Veja, eu crio uma camada acima da minha pilha de camada com tudo que eu fiz até aquele momento. Isso significa que aqui eu poderia aplicar a minha nitidez, mas todas as minhas camadas estariam preservadas. Ou seja, se eu precisar voltar nesse trabalho para mudar a cor de um objeto, por exemplo, nesse caso especificamente é isso que eu fiz, eu posso, bastaria apenas jogar fora essa camada que eu acabei de criar, vou arrastar aqui para a lixeirinha, e, por exemplo, mudar a cor do tapete. Então, veja, eu poderia simplesmente mudar aqui a cor do tapete, aplicar a cor que eu quisesse. Então, ao utilizar esse atalho, Ctrl, Alt, Shift, E, o que eu estou fazendo é trabalhando de maneira não destrutiva. Todas aquelas informações daquelas camadas que já existiam são mantidas e eu tenho tudo lá acima da pilha de camadas. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou voltar lá para cima da pilha de camadas, ativar a última camada, a camada mais acima da pilha. De novo, Ctrl, Alt, Shift, E. Está lá a minha camada mesclada. E aqui eu poderia, por exemplo, ir em Filtro, Tornar Nítido e utilizar, por exemplo, Máscara de Nitidez, um filtro de nitidez bastante simples. E vou aplicar um valor qualquer aqui só para demonstrar isso. E clicar em OK. Ok. Agora, esse ajuste de nitidez, esse filtro de nitidez foi aplicado nessa camada que está lá acima da pilha, que contém pixels e que não afetou nada que estava abaixo. Isso significa, como eu mostrei, que eu posso voltar a qualquer hora nessa foto e fazer o ajuste que eu quiser. Basta para isso jogar fora aquela camada que está lá em cima da pilha, que é o que eu estou vendo aqui na área de visualização, e volto a trabalhar com essa foto sem problema nenhum. E é claro, se eu quiser salvar dessa maneira, basta escolher o formato PSD ou TIFF, JPEG não, porque o JPEG não me permite guardar as camadas, apenas PSD e TIFF. Então eu escolheria entre PSD e TIFF o formato de arquivo e salvaria isso. Essas camadas todas estariam disponíveis para mim para que eu pudesse voltar a elas a qualquer momento no futuro. Então, ao criar essa camada acima da pilha de camadas, eu estou preservando todas as outras e posso a partir daqui continuar a minha manipulação. Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo seja útil, que você possa considerar essas dicas aí como parte do seu fluxo de trabalho. Eu não posso deixar de pedir que você comente, que você curta o vídeo, se o vídeo for interessante para você.
Se você não está inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva, que ative aí o sininho de notificação. Um canal pequeno como o nosso precisa muito da ajuda de vocês. Então, se você está gostando do conteúdo, se isso é importante para você, não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Isso é muito valioso para a gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.